pergunta do João Paulo, é uma pergunta um pouco maior, então eu vou ler tudo, depois eu coloco aqui no chat, se precisar eu repito, que diz assim: tendo em vista que o texto bíblico apresenta um único significado, que é aquele pretendido pelo autor, como entender as passagens que apresentam condensação profética? O autor já tinha em mente a perspectiva de duplo cumprimento quando escreve determinadas passagens, ou ele não teria noção completa dessa questão? Por exemplo, Joel tinha consciência de que estava narrando dois eventos distintos quando anuncia o derramamento do Espírito e a segunda vinda de Cristo numa única visão? Esse é tema de debate bem interessante dentro das discussões sobre o conhecimento profético, sobre sensus plenior, plenior, enfim. Eu acho que essa é uma pergunta daquelas que dá para desenvolver muita coisa, que dá para pesquisar e etc., sobre cada uma das profecias, aquelas como elas são usadas no Novo Testamento, etc. Mas, em geral, o que a gente precisa considerar é o seguinte. Primeiro, a progressão da revelação. A revelação não foi dada de uma vez só. Isso significa que Deus, ao se revelar, portanto, de forma progressiva, os autores bíblicos também detinham conhecimento distinto nos períodos bíblicos distintos. Moisés tinha um conhecimento a respeito de Deus que Abraão não tinha. Assim como Davi pôde ter conhecimento a respeito de Deus e de certas verdades a respeito do Senhor e do seu ungido, do seu Messias, que Moisés não tinha. E assim sucessivamente até a nossa chegada. Hebreus capítulo 1 parece falar exatamente isso quando trata dos pais, dos profetas que falaram a respeito de Deus e, finalmente, do Filho que veio falar de si mesmo. Então, há uma progressão, e se há uma progressão, a gente precisa respeitar também a limitação de cada profeta quando ele está profetizando. Quer dizer, ele vai ter o conhecimento suficiente para que ele anuncie aquela profecia, mas não necessariamente ele terá o conhecimento abrangente de como essa profecia vai ser cumprida. Veja o caso de Isaías. Isaías, ele profetiza a respeito de coisas que vão acontecer centenas de anos depois dele. Inclusive, é motivo de zombaria por parte daqueles que estavam ouvindo Isaías, quando ele vai falar de Judá, quando Judá estava nadando no dinheiro, estava todo mundo muito bem. E Isaías batendo, vocês vão receber exílio, e ele ainda fala não só do exílio, como ele ainda fala da restauração do exílio. E nós temos Isaías 53, que é aquele texto belíssimo que fala sobre Jesus, claramente, sobre o servo sofredor. Então, é claro que o profeta ele não vai ter uma informação completa do cumprimento daquela profecia. E é por isso que eu acredito que sim, que Joel não tinha o conhecimento exato do duplo cumprimento da sua profecia quando ele a anunciou. Isso quem vai ter é Pedro, que vai estar num processo histórico bem posterior. Isso é o que me parece dentro do que o texto nos aponta. Então, isso não significa que a intenção do autor não foi respeitada, isso significa que o autor maior, que é Deus, ele usa do recurso dos autores enquanto o seu conhecimento limitado. Mas é verdade também que Deus vai progredir isso a partir da sua vontade, até chegar finalmente na sua conclusão canônica com o livro de Apocalipse. Tem duas coisas bem práticas quanto a isso que o Ronaldo falou, não só para pregadores, mas para leitores da Bíblia de maneira geral. É claro que os pregadores têm que ter muita atenção quanto a isso, mas vocês, pregadores, e quando forem aconselhar, porque vocês são conselheiros bíblicos também e vão aprender sobre o aconselhamento bíblico aqui, precisam ter claramente sobre isso. Qual é a consequência prática disso que o Ronaldo falou? Bem, quando vocês pegam um texto do Antigo Testamento, vocês não podem pegar o texto do Antigo Testamento, lá de Isaías, e a virgem dará à luz a um filho e ele se chamará maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, aqui, ó, Isaías falando de Jesus, pai, empurra o significado condensado messiânico ali. É uma profecia a teologia bíblica dela ela vai construir
para chegar no Messias? Obviamente. Mas Isaías sabia de tudo que a gente sabia? Não. Nós estamos respeitando o texto de Isaías, quando a gente vai pregar o texto de Isaías, empurrando de uma vez, logo nos primeiros minutos da leitura de Isaías, se a gente já fala sobre Jesus o tempo todo ali? Não. Então, uma exposição bíblica, uma explicação bíblica, uma leitura bíblica de Isaías tem que respeitar sobre quem Isaías está falando. No caso, o rei Ezequias está explicando quem que é o filho daquela virgem ali, a quem que ele se aplica, quais são as esperanças, por que está falando daquelas esperanças, sobre qual que é o contexto daquela passagem, sobre aquele reinado, sobre aquela circunstância pontual daquele momento, do drama da redenção até ali, da história do povo de Deus daquele momento. Ponto. O pregador fez o trabalho de contexto, do significado para os leitores daquela época. Dito isso, aí a gente pergunta o que isso significa para nós. Aí a gente faz a teologia bíblica do texto. Como que esse texto vai contribuir, como que ele é uma peça na grande construção, aí sim, no interior da arquitetônica da teologia bíblica. Aí sim, ele é uma peça importante na cristologia, porque ele é um texto sobre o ungido. Ele está falando de um ungido aqui, que no caso é um rei, mas ele fala em última instância de um rei muito maior, muito melhor que o rei Jesus. Mas o primeiro significado dele não é imediatamente esse. A gente não pode sair assim imediatamente colocando o significado todo do texto, não, senão a gente está desrespeitando o texto também. Mesmo que a gente saiba, com base no Novo Testamento, que aquele texto, pelos intérpretes do Novo Testamento, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, foi interpretado daquele jeito. Ótimo! Nós temos usos canônicos daquele texto que nos autorizam a ler daquele jeito. Maravilhoso! Mas nós sabemos disso depois de 200, 300, 400 anos. O povo lá não sabia, não. Então, calma lá. Respeite o texto na sua tessitura, porque senão você está desrespeitando ele também. O que Joel ali está falando quando ele tá fazendo a profecia do justo viver pela fé? Tem um significado próprio ali que a gente tem que entender do drama da Escritura naquele momento. E aí depois ele vai falar lá, que é muito rico, que é muito dramático. Está falando sobre assassinato, uma mensagem sobre violência, sobre sangue, que tem muita importância para nós. Lá o texto fala, olha, falam sobre assassinato, violência sobre violência. Olha como é uma mensagem para nós, para as nossas cidades, para as cidades dos homens, da cidade de Deus. E aí depois a gente fala do justo viver pela fé, faz a teologia bíblica dele. Só que o que acontece? Ninguém faz isso. Pega o texto, não fala de Jesus e já aplica direto na vida do ouvinte. Aí, qual que é a possibilidade de acontecer? Moralização, aplica direto na vida do ouvinte, não passa por Jesus, viva uma vida assim, tem tal, e aí vai embora. Todos aqueles problemas que vocês estão acostumados. Desrespeito do texto bíblico. Mesmo que seja aquilo que o Ronaldo falou lá atrás, sobre as alegorias. Chega-se a uma conclusão correta através de um método errado. Mesmo que seja uma conclusão correta, que vai falar uma coisa certa sobre Jesus, mas falou sobre um método equivocado. Então, uma aplicação prática para quem vai ler o texto bíblico, para quem vai pregar o texto bíblico, para quem vai aconselhar com um texto bíblico no Antigo Testamento, num salmo, num livro profético, etc. Respeitar o contexto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é muito precioso, mas tem que ser respeitado. O proto-evangelho em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Pera lá, calma, é muito não falar assim, do proto-evangelho em Gênesis 3,15, lá não fala quase nada lá. Fala quase nada. Não tem quase nada sobre o evangelho lá. Falta muita coisa para ter o evangelho. Então, são cacoetes que a gente vai aprendendo que a hermenêutica precisa nos ajudar a corrigir.